Olá amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa. Você sabe, o canal de boa sempre traz personalidades, figura do nosso cotidiano. O objetivo do canal é esse, é registrar, né, essas personalidades, suas histórias, né? E aí você também, a gente também tem a missão de passar conhecimento da vida dessas figuras populares aqui em São Luís, no Maranhão. E eu tenho a maior satisfação de receber aqui no canal de boa MC Alcino, né? MC Alcino tem uma história maravilhosa de vida e teve seu trabalho já publicado nacionalmente. E Alcino, para mim é um prazer recebê-lo aqui no canal de boa. Pergunto para o Alcino, MC Alcino, como foi a sua infância, a sua trajetória até chegar a essa consagração na sua profissão hoje, que é rap, né? Boa tarde, Alex Kennedy. Muito obrigado pelo convite. Eu também fiquei muito feliz quando eu recebi o seu convite. Quero mandar um abraço a todos que acompanham você no canal. E também te parabenizar pelo teu trabalho aqui na tua comunidade. Mandar um abraço ao nosso amigo alemão que está ali atrás das câmeras. Bom, eu sempre gosto de começar a falar da minha história, começando pela história da minha mãe. A minha mãe, quando criança, que ela tinha 12 anos de idade, ela morava no Piauí e ela teve a mãe assassinada. E, além dessa tragédia que aconteceu na vida dela, uma criança, que é a mãe assassinada, o pai, infelizmente, não foi homem. O pai dela não foi homem o suficiente para criar os filhos e deu todos os filhos. E a minha mãe, ela me contava que ela foi adotada por uma mulher que ela nem sabe por quê. Essa mulher adotou uma criança, porque a minha mãe me relatava que ela era torturada diariamente, tanto fisicamente como psicologicamente, sofria muitas torturas, e até que ela não aguentou mais e fugiu para cá, para o Maranhão, com apenas 12 anos de idade. Então eu imagino que a infância da minha mãe deve ter sido muito sofrida, até que o dia ela conheceu meu pai, né, gatinho. Aí os dois namoraram e tiveram vários filhos, o qual eu sou um deles. A nossa infância ela foi muito sofrida. Nós morávamos numa casinha de barro escorada por madeiras, por todos os lados, para não cair. E quando chovia, entrava água tanto por cima quanto por baixo. Os poucos móveis que nós tínhamos, eu me lembro que era doado por moradores. E nem sempre a gente tinha o que comer. Se tratando de comida, eu lembro que teve uma vez que a gente já estava mais ou menos 3 dias sem comida e aí eu dormi para esquecer a fome e tal. Mas da minha infância o que me marcava mais era o momento de eu ir para a escola, que eu ia com um tênis velho que alguém doou para o meu pai. Na minha cabeça, para mim parecia que todo mundo sabia que eu estava com um tênis que foi dado por alguém. Então, na ida para a minha escola era muito difícil, era um misto de sensações, de emoções, um pouco de revolta, um pouco de depressão e tal. E em meio a tudo isso, chegou um momento que eu fiquei meio que revoltado assim, com a vida e cometi um erro que foi deixar de estudar. E aí eu acredito também que meu pai cometeu um erro que muitos pais cometem com a luta diária, não acompanhar o filho na escola, não ir visitar, conversar com os professores. Então é um erro grave que alguns pais cometem. E o meu pai cometeu esse erro, ele me colocava um material escolar e me mandava para a escola. Eu imaginava que eu tinha ido para a escola, mas eu já não ia mais para a escola. Eu ia para qualquer lugar menos para a escola. Então quando meu pai foi saber, eu já estava 3 meses sem ir na escola. Aí meu pai me chamou e falou que estava muito triste comigo porque foi chamado na escola porque eu estava colocado como evadido. E aí eu acredito que eu deixei meu pai muito triste. O tempo foi passando, eu comecei a entrar em gangues de pichadores e fui me afundando em gangues e tal, pichava muro. Às vezes eu pichava uma frase de efeito, que eu lembro dessa frase até hoje, que era: o egoísmo é uma doença, a solidariedade é a cura. Essa frase, ela vinha em mim sempre que chegava o Natal, porque
E às vezes nós olhávamos, não tinha nada para comer e eu via de frente os moradores, os vizinhos jogar comida um no outro, bebida um no outro, enquanto eles sabiam que de frente tinha uma família passando por dificuldades. E aí eu pichava essa frase nos muros. Com o passar do tempo, as coisas foram piorando, começou a surgir armas de fogo e tal. Muitos amigos meus começaram a ser assassinados. Um dia minha mãe chegou em casa e me falou: meu filho, eu estava passando ali no supermercado e teve uma pessoa que falou: esse Alcino aí não demora a morrer e tal. E aí ela chorou, aí eu falei: mãe, não chora não, porque para mim morrer vai ser um alívio, eu vou sair dessa vida que não aguento mais sofrer. Só que, em contrapartida, eu quero aproveitar logo este momento, para que não caia no esquecimento no decorrer da entrevista, e falar para os jovens e crianças que cometi um erro muito grave, porque o meu pai falou para mim que o maior legado que ele poderia deixar para mim era a educação. E é o maior legado que tem, entendeu? É você, em meio a todas as dificuldades, você se superar, aproveitar a sua infância para estudar. Lógico que não é fácil, entendeu? Mas tem que estudar, honrar seus pais, estudar, ver bem quem são os seus amigos, porque os seus amigos eles querem o teu bem, os teus amigos eles são um ombro amigo na dificuldade, e você tem que se superar, estudar e lutar por aquilo que você acredita, porque você é do tamanho do seu sonho, você é do tamanho do seu sonho, não deve desistir. Mas infelizmente eu passei por tudo isso, mas Deus tinha um plano na minha vida. Chegou um belo dia, eu tive a oportunidade de sair dessa vida. O professor Roberto foi uma pessoa que influenciou muito na minha mudança, porque ele, em um momento crucial, ele me chamou e me disse coisas que ninguém jamais tinha me falado. O meu pai, lógico que já tinha me falado, mas às vezes o filho ele quebra o diálogo com o pai. Tem muitas famílias destroçadas, dilaceradas, porque a base está em casa. E às vezes o filho ele quebra o diálogo com o pai, ou às vezes o pai, por quase sempre ir com repressão, e às vezes não funciona. Tem que ter um vínculo de amizade entre pais e filhos. Isso começa lá no berço, entendeu? Para que um confie no outro e tal. O meu pai ele era uma pessoa de muito diálogo, muito amoroso. O erro veio de mim. Meu pai ele era muito amoroso e muito carinhoso. Eu acredito que tantos conselhos que ele me deu foi também que eu fui depois colocando como inspiração na minha vida. Então o Roberto ele foi muito importante quando me disse coisas na hora certa, ele estava no lugar certo, na hora certa. E aí eu guardei isso no meu coração e quis tentar me transformar numa pessoa que fosse útil para minha família, para mim mesmo e para minha comunidade, para o próximo. E aí eu conheci o rap. E com isso ajudou essa sua história aí, a inspiração das músicas, né? Na sua vida. Sim, em 1991 eu ganhei um disco de rap. E esse disco, do Taíde DJ1, ele falava sobre autoestima, sobre você lutar pelos seus direitos, buscar os caminhos certos para alcançar os seus objetivos. Falava de igualdade, também de racismo, discriminação, violência. E eu me identifiquei com essa musicalidade e a partir daí eu também comecei a compor. E aí eu, com o passar do tempo, conseguia fazer músicas e buscava nos pequenos eventos da minha comunidade, pedir a oportunidade para cantar. Então, as coisas foram acontecendo com o passar do tempo. Muitos jovens começaram a se identificar com o que eu cantava e começavam a pedir para os diretores para que eu fosse na escola, participar de eventos, palestras. Eles queriam me ouvir. E aí eu comecei a ir nas escolas e começar a ser chamado para a comunidade. E pais me chamavam para falar com os filhos. Aí eu fui vendo qual o tamanho da responsabilidade que estava vindo através da música. Importante. E você pode cantar um trechinho aí de alguma música? Posso? Eu quero cantar uma que fala sobre violência contra a mulher. Ela lembra bem de quando conheceu você, os olhos se cruzaram e deu logo para perceber. Aquilo era amor, coração disparou, foi de primeira e logo se apaixonou.
Palavras lindas você fala no ouvido, gamou, ó só, fechada do cupido, saiu de casa e deixou tudo pra trás, era louca por você e te amava demais. O tempo foi passando e você foi mudando, num homem violento foi se transformando. Chegava em casa, era só covardia, e sem motivo nenhum você a agredia. Você virou um monstro no meio do caminho, deixou cair as rosas e trouxe o espinho. Ela viu um casal passando de mãos dadas, e imagina um dia ser amada. Ela ora todo dia para você mudar, acredita e não para de sonhar. Mas infelizmente quem prometeu amor trouxe para ela tristeza e dor. E aí a letra vai se aprofundando. Alcino, você hoje é um vencedor, mas imagino que também sofreu com apoio, iniciativa privada, poder público. Como é que está isso? Eu sempre tenho aqui esse apelo pedindo para que a iniciativa privada, os órgãos públicos ajudem, né? Pessoas como você que dá palestras em escola, precisa do incentivo para que leve o trabalho, chegue mais longe, coloque amor no coração das pessoas. Como foi essa sua ligação com essa situação de apoio? Muito difícil, ele não existia. Hoje mesmo eu conversando com meu filho, que ele tem uma veia artística muito grande, ele trabalha com desenhos animados, está ficando muito bom, passa o dia todo estudando, só para na hora de ir para a faculdade. Eu estava falando para ele que, às vezes, nós temos que procurar caminhos para chegar naquele objetivo. Então, como eu fazia por não ter apoio? Eu mesmo, com o passar do tempo, fazia o evento onde eu era a atração deste evento. Eu alugava um clube, ia nos pequenos comércios e tal. Dos pequenos comerciantes da comunidade, eu tive o apoio. Mas da iniciativa privada, de grandes empresas, não. E isso se torna muito difícil. Um grande exemplo, já trazendo para os dias atuais, eu fiz um longa-metragem, um filme. No meu ver, com toda a humildade, um marco importante para o bairro Dons da Guarda e para a área de Itaquibacanga. Um filme, um longa-metragem, que trouxe toda a imprensa para a área de Itaquibacanga para querer saber sobre esse filme. Foi com muita dificuldade, tirando dinheiro de onde não tinha, para pagar o câmera, para pagar o editor. Então, foi uma luta cansativa que, faltando 8 dias para o filme ser lançado, foram 8 noites sem dormir. E essa noite, eu não cochilava durante o dia. Foram dias e noites, entendeu? Sem conseguir dormir, porque já estava a data de lançamento e eu com todas essas dificuldades. E aí as pessoas, às vezes, por desacreditar naquele artista, ou então por olhar mais para o de fora, não estavam valorizando. E aí eu consegui finalizar o filme, ganhamos o Guarnicê de Cinema. Quando eu lancei o filme foi dia 14 de fevereiro de 2014. E o que acontece? Eu lancei no dia 14, no dia 15, estava em todas as bancas da pirataria. Quer dizer, todos sabiam que ia ser sucesso. Eu coloquei no lançamento do filme, que foi a NACIB, Nós da Guarda, aquele exposto, vendeu todos, só que eu não sabia que a galera que trabalhava com a pirataria estava toda lá, ou mandava alguém para também comprar, porque sabia que já estava sendo procurado nas bancas. E aí, as bancas, cada banca que eu passava, ele me falava, eu vendi 100 peças, a banca. Então, quem sabe se não existisse a pirataria, eu teria conseguido uma grana muito boa para já ter feito 2 ou 3 filmes. Mas foi sucesso, de uma forma ou de outra. De vários bairros, as pessoas mandavam mensagem para mim dizendo, rapaz, Alcino, teve um dia que todas as casas que eu passei estavam assistindo o teu filme. Quer dizer, nós temos muitos talentos nas periferias precisando de oportunidade. Talentos que às vezes ele é um bom rapper, ele é um bom dançarino, mas ele não sabe os caminhos para fazer um grande projeto, para ser aprovado. Ele precisa de iniciativa do governo, do município, das grandes empresas. Precisa ser chamado para as reuniões, precisa ser orientado e tal, que é um papel que hoje em dia eu tento fazer para muitas pessoas que iniciam, eu tento, com um pouco da minha experiência, ajudar.
Mas as dificuldades, Alex, elas são inúmeras por falta de iniciativa. Eu acredito que as grandes empresas, o governo do estado, tem que olhar com mais carinho para a cultura do nosso estado, porque às vezes nós observamos em grandes shows, aniversário da cidade, Réveillon, num outdoor, as atrações de fora, e às vezes a gente procura para ver se tem uma daqui. Deveria ter um misto de atrações daqui para fazer o show e aí depois finalizar com as atrações de fora, que tem que ter também para o show ser grande. Por que nós precisamos ser primeiro visto pelos de fora? Que foi o caso que aconteceu comigo. A minha história está numa plataforma chamada TEDx, com tradução para 112 países. É quase o mundo todo. Né? A minha história está lá. Enquanto nós estamos trocando essa ideia, pode estar sendo exibido numa faculdade, em algum e tal. Não digo isso para me engrandecer, mas para dizer que às vezes as pessoas veem de fora. A minha história está num livro chamado Caçadores de Bons Exemplos, que conta quantas vidas foram transformadas através de ações que eu faço e tal. E depois o programa do Fantástico, também Globo News, e a retrospectiva da Globo. Mas nós estamos aqui, igual a mim, tem vários artistas aí precisando de oportunidade. Podemos todos andar de mãos dadas e fazer o nosso estado, né, ter uma visibilidade melhor. Então, resumindo, eu quis fazer um pouco do apanhado, juntar muita coisa para desabafar, mas resumindo é isso, não teve o apoio das grandes empresas, da iniciativa privada. Contamos muito com o bom coração dos pequenos comerciantes. Isso também se deve ao esporte. Muitos jovens aí com talento em várias áreas do esporte precisando de incentivo, e como também a nossa cultura popular. E você é um exemplo disso, né? Um jovem que cresceu aí com muita dificuldade e expandiu o nome para fora. Eu queria aqui dizer que foi uma satisfação recebê-lo. Queria que você deixasse aqui para os nossos internautas e para o seu público também as suas considerações finais, o que você tem a dizer, mais ainda para os jovens que estão aí com sonhos. E nós, primeiro que cada um possa ser solidário com quem está começando, com quem precisa de uma mão amiga. Às vezes, tem várias escolinhas de futebol aí trabalhando com a criançada, ou às vezes tem escolinha que está com uma bola, ali o cara tem 5 que custa dar uma, né? Custa chamar e incentivar e tal. E o meu recado vai para os jovens, cara, para os jovens, porque eu observo que tem muitos jovens que às vezes ele na infância ele tinha vários sonhos e aí ele entra para a adolescência e vai desacreditando devido às dificuldades e tal. Tem jovens que entram em depressão. Nada é fácil, entendeu? Você tem que acreditar em você, se amar do jeito que você é, e muitas pessoas podem duvidar do seu potencial e querer matar o seu sonho, dizendo que você não vai conseguir. Mas você é do tamanho do seu sonho, não será fácil, nada é fácil, mas você tem que acreditar que um dia você vai conseguir subir aquela montanha que você quis escalar, a montanha que você escolheu, um dia você vai conseguir, ou as pessoas um dia vão ver você cansado, mas você tentou e chegou até o meio da montanha e vão te ver acenando do topo. E aí você tem que acreditar. Mais uma vez, agradecer a você, Kennedy, e agradecer a todo mundo que acreditou em mim, desde o início até aqui. Todos foram importantes. No início, quando foi muito difícil, no meio da caminhada, quando as coisas começaram a acontecer, até os dias atuais, cada um teve muita importância. Eu gosto muito de olhar para trás e ver quantas pessoas foram importantes. E às vezes a gente vai chegando num certo patamar, vamos dizer assim, e esquece, né, de quantas pessoas foram importantes. E a solidariedade, cara, o amor não pode esfriar, não pode morrer, o amor pelo próximo, entendeu? Tem tantas pessoas precisando de amor, de carinho, de afeto. Às vezes ele só quer um abraço, ele tá sujo, tá fedendo, mora na rua e tal, mas de repente um abraço seu, uma palavra amiga, vai ser uma coisa que vai lavar a alma dessa pessoa, entendeu?
Então é isso, quero agradecer mais uma vez, um abraço, valeu galera. É isso, por isso eu digo, a história só é história por causa da ação de grandes homens e mulheres. O que você faz aqui na Terra ecoa pela eternidade. Peço que você se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Forte abraço.